Fala galera, chegamos então aqui para falar já sobre o season finale desta terceira temporada de The Walking Dead Dixon, o episódio intitulado Solaz Del Mar, que, antes de tudo galera, antes inclusive de ver a promo aqui ó, eu acho que já fica claro, tá? À medida que as peças foram se movendo no decorrer dessa temporada aqui, já dando pra gente, primeiramente assim, um motivo do porquê Daryl e Carol não vão entrar no barco e voltar para casa. A trama ela se segue, né? Ela adentra muito tanto na volta de Solaz do Mar, mas também entre o Daryl e a Paz realmente irem até Eu Alcazar para tentarem resgatar a Justina e, sim, a Helena, consequentemente. Ou seja, a separação dos dois protagonistas impede completamente uma possibilidade de retorno. Mas esse é o primeiro empecilho básico que a gente já entende por causa dessas movimentações que colocaram os personagens em separação, em núcleos diferentes. Galera, vamos conferir a promo aqui para poder conversar ainda mais. I have to go back for your dad. He's called him out in public. I don't think Fede gonna let that go. Tienes el problema. Como tú y tu amiguito, Mr. Dixon. ¿Qué cojones trata? Got any ideas? Still working on it. Roberto, you took everything from me. You're gonna die here. Bom, a gente vai ter a sequência toda acontecendo nesses núcleos separados, tá? A gente, em Solaz do Mar, vai ver essa tentativa da Carol e do Roberto de conseguirem resgatar o Antônio. E que o Antônio, junto com o Federico, terão sim conversas, e nessas conversas vai ficar definitivamente posto claro o que aconteceu entre os dois e com a Maria ali, formando esse triângulo amoroso que, novamente, não é algo que ainda está colocado, falado que realmente foi isso que aconteceu, mas todos os indicativos levam que realmente o conflito existe entre eles e existe já há muito tempo, desde antes do próprio Roberto, né, ter nascido. Aparentemente é isso que se mostra pra gente, que realmente foi esse conflito que aconteceu entre os dois, né? Mas quando que vamos tentar montar uma linha temporal, que acredito que esse episódio agora ele vai ser realmente conclusivo sobre isso. A Maria tinha algum tipo de relacionamento com o Federico antes, né, dela ter um relacionamento com o Antônio. Esse relacionamento foi algo que teve uma escolha definitiva da Maria de ficar com o Antônio e não com o Federico. Existiu uma paixão apenas do Federico pela Maria, mas isso não foi mais a fundo, digamos assim, eles não tiveram um relacionamento de verdade. Esses detalhes que faltam apenas para preencher realmente assim, a gente entender, ah tá, realmente foi isso, cara, é nesse próximo episódio que a gente vai ter. O Solaz do Mar vai ser definitivo sobre isso, tá? Ao mesmo tempo, cai muito essa possibilidade que tinha também, né, de teoria, de daqui a pouco assim, o Federico é o pai do Roberto. Eu acho que o episódio 7, ele já é bem importante para te deixar claro que não era por esse caminho, que o caminho realmente era, na primeira parte da teoria, de ter um triângulo amoroso ali em algum momento que aconteceu. Talvez já nesse momento onde a gente encerra o episódio 7, tá? Com o Lacaída começando a acontecer, que é a virada de todo o apocalipse, a transformação da Maria. Talvez nesse momento já tenha algo presente do Federico no passado para nos mostrar isso também. E eu até gostaria que fosse por esse caminho, tá? Eu não tenho nenhum tipo de base de informação, nada, se eles darão continuidade àquele flashback ali. Eu, quanto espectador, e vou até além, tá? Se eu realmente fosse uma pessoa que tivesse possibilidade de pensar nesse roteiro e tudo mais, já que estamos criando aquela situação toda lá caída ali, pô, dá sequência àquela cena, e naquela sequência toda tu mostra realmente o Federico chegando também, vendo a Maria transformada, e ali fica claro pra gente com essas imagens do passado, já que eles brincaram tanto, né? É uma construção da temporada, de pegar, ter a questão, primeiro lá do cineminha, e a partir do cineminha a gente ter também agora no episódio 6 ali, algo colocado como, pô, existem imagens feitas daquele momento lá de trás, antes de acontecer o que aconteceu no mundo pós-apocalíptico, e também essas imagens todas nos levam para esse momento aqui, onde a gente começa a ver a transformação da Maria dentro do Lacaída. Então, já que fizeram todos os artifícios, pô, dá sequência agora para esse flashback, aproveita isso nesse 7º episódio agora e mostra realmente o Federico lá de trás com o Antônio, lá de trás com a Maria já transformada, e a gente vendo detalhes também do que aconteceu naquele momento lá.
E por que que eles acabaram ficando juntos e indo para Solas do Mar? Porque a questão da foto do episódio 6 ali para o Federico é algo que remonta assim, ó, existia sim essa paixão poderia ser de antes. Vou pegar o exemplo da Paz com a Helena. Pô, se conheceram lá no colégio, antes de qualquer coisa acontecer com o mundo, tudo mais, e depois houve separação. Houve novamente ali algo que foi uma completa surpresa, um completo presente da Helena voltar simplesmente Solas do Mar, mesmo que ao lado, né, do Guillermo, mesmo sendo uma princesa nesse momento, mas se poder, né, se reconectar ali com a Paz, poder revivar um pouco daquele sentimento que existia no passado, que não existia mais a esperança. Então, um pouco disso também pode ser dessa questão do triângulo amoroso entre Federico, Maria e Antônio. E a insurreição toda, até que ponto que vai chegar? Será que a gente vai ter algo definitivo realmente em Solas do Mar acontecendo para essa virada? Que importância que vai ter a Dona Marga, também a mãe do Federico, com a ajuda que ela fez para Carol, significa claramente que ela confia no que a Carol está contando para ela, ou seja, ela acreditou no que a Carol contou para ela e ela está indo também junto com outras coisas que já devem ter acontecido que a gente não viu na série, obviamente, coisas, né, de vivência entre eles ali dentro do Solas do Mar, que a Dona Marga também tem essas ideias e pensamentos sobre o próprio filho. E a partir dali pode dar força também para essa insurreição acontecer. Ao mesmo tempo, eu acho que Solas do Mar, tá, ele vai chegar num espaço muito limite. Porque eu não acredito que a gente vai ter, nesse episódio 7 agora, a volta de Daryl, de Justina, de Paz para Solas do Mar. A gente vai continuar com essas coisas em separado. Talvez alguma coisa dos primitivos possa acontecer novamente ali, né? Não acredito que os primitivos surgiram apenas nessa temporada para dar um momento de ataque de uma comunidade daquela maneira que ela era e propiciar ali, né, que não mais ainda conflitos sobre a questão do Elcaraz, a questão toda da aliança e tudo mais. Isso são consequências que vão sendo trazidas do ataque dos primitivos também. Eu acho que fica muito em aberto, mas algo importante em Solas do Mar para mim vai acontecer. Não acho que a série nesse momento vai acabar tendo uma grande morte nesse momento. Ao mesmo tempo que dá uma sensação que quando tu tem, né, o beijo ali entre Carol e Antônio, a gente remonta a vários momentos que esses personagens têm um princípio de vida feliz, que é ao mesmo tempo, né, muito tema também. É um tema muito, cara, importante, né, forte dessa temporada, sobre eles merecerem ser felizes também e terem uma possível felicidade considerada ao mundo que eles estão hoje. Uma aproximação, uma relação começa a acontecer e é um personagem coadjuvante que começa a ter importância, né, não só narrativamente, mas uma importância maior em ter uma conexão com uma protagonista, e daqui a pouco ele acabar sendo esse personagem que vai ter uma morte para ter consequências. Vamos pegar, mesmo, cara, que seja um dos poucos pontos que funcionaram na segunda temporada, a questão do Daryl com a Isabel e daí ter a relação do beijo, o que acontece logo depois? A gente tem a perda da Isabel, que está como peso mais uma perda que o Daryl teve na sua vida. Ou seja, a Carol já teve muitas perdas também. Então o Antônio seria mais uma grande perda ali na sua vida. Só que como a gente tem mais 8 episódios na quarta temporada para concluírem também essa trama de 15 episódios do que acontece na Espanha, eu não acredito que vai ter algo definitivo de uma morte de um coadjuvante nesse momento aqui, onde a gente vai acontecer algo que é um momento para mim muito claro de ruptura. E essa ruptura é o ponto de quebra para a próxima temporada ali, sem ter uma grande morte. Por exemplo, inclusive a Paz com a Helena, como é algo que também está vindo nesse arrasto do que é, né, esse princípio de sentimento do merecer ser feliz ou não, sobre essa questão de lutar, né, além da sua própria esperança para conseguir essa felicidade, que vem muito sobre o que é Roberto e Justina também, esse significado sobre eles ali. Eu acredito que a Paz também vai ter algo de grande perigo para ela como consequência e acabar tendo uma morte para essa personagem ainda. Acredito que isso tudo vai ser ainda fomentado para a próxima semana. E o ataque de El Alcazar ali, né, a maneira como o Daryl vai se filtrar, que a Paz vai se filtrar, descobertas acho que vão acontecer em Alcazar. Acho que não vai ter nada definido, assim como não conseguiu o Daryl resgatar a Justina no episódio 6. Algo em Alcazar vai acontecer de importante que vai prender o Daryl lá também. Codron deve aparecer nesse episódio, tá? Porque tá falado pelas críticas americanas que o Codron aparece sim na terceira temporada, que sim ele está na quarta temporada também. Então,
Provavelmente em El Alcázar, lá em Barcelona, Codron estará. Por que estará, como que estará, o que ele está fazendo lá, se ele entrou dentro do mesmo túnel e foi parar em Londres e chegou na Espanha, isso a gente vai entender no episódio. Mas, a princípio, Codron tem que estar lá também aparecendo dentro de El Alcázar e tendo essa ligação com o próprio Daryl, que era com quem ele tinha ligação. Ele não tinha ligação com a Carol, era com o Daryl. E será que vai ter mais alguém aparecendo? Porque continuamos em Barcelona, a gente vai para um local agora teoricamente seguro, onde pode ter um americano chamado Jeffrey Grimes. E essas questões todas, elas vão continuar em debate, em teoria, por mais uma semana, até a gente chegar, né, no próximo dia 19 de outubro e assistir essa conclusão aqui, o season finale dessa terceira temporada de Daryl Dixon. Vou manter o que eu falei já no episódio passado, tá? Na verdade é 2 episódios, quando teve a famosa conversa da Carol com o Antônio. Se aparecer Jeffrey Grimes, mesmo que não tenha tido nenhum tipo de menção, muito menos explicação sobre ele pelo próprio irmão Rick Grimes, mesmo sabendo a história, né, do Jeffrey Grimes na HQ, que também era uma spin-off da série principal, dos quadrinhos, entendeu? É o The Walking Dead Alien. Se tiver Jeffrey Grimes ali, cara, teve. Se não tiver um Jeffrey Grimes ali, cara, não teve. Foi mais um elemento colocado ali que são esses próprios campos minados que The Walking Dead vai criando na sua história, e Daryl Dixon já tinha feito isso antes com o tal do Sentimento Voltou. E nesse momento ele pode simplesmente ter criado algo também para ele nessa terceira temporada, onde não precisava, podia ter resolvido já essa questão lá, inclusive naquele próprio diálogo ali. Não resolveu, deixou em aberto, continua-se, né, todas essas provocações que ficam nos debates, teorias e tudo mais. Então se aparecer o Jeffrey Grimes, cara, quero ver como é que vai ser essa história ali. Vou realmente ver que tipo de explicação e desenvolvimento eles vão dar. Se não aparecer, cara, segue o jogo. Segue o jogo, porque acho que a história coesa é o mais importante do que tu ter meramente um easter egg acontecendo ali. Então, galera, coloquem mais nos comentários o que vocês acharam aqui do trailer promo, o que vocês esperam que aconteça nesse próximo episódio, que conclui essa terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon. E não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.